Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 10 e o título é Espiritualismo Exposto. Olha só a imagem que está aqui. Você nota que alguém está tentando saber. O aspecto dessa figura é um aspecto de alguém que está com curiosidade, querendo entrar no conhecimento do que acontece com a vida após a morte. Aqui jaz, então quer dizer, aqui já morreu. Eu quero saber de fato o que acontece depois da morte, o que acontece com a pessoa. E ali a figura está demonstrando que atrás dele tem uma Bíblia, ou seja, o que ele deixou para trás? As Santas Escrituras. E ali na frente tem uma armadilha. Isso aí geralmente é colocado para pegar animais ferozes. E nota-se que ao passar por aquilo, ao querer tomar conhecimento, ele cairá numa armadilha, numa cilada e com certeza se perderá no tocante ao que aquilo vai causar com a sua vida. E o verso para memorizar, que é interessante, o autor colocou aqui, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor dá da sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ao encontro com o Senhor nas nuvens, para estar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse verso ele merece uma consideração, eu vou ser bem sucinto aqui, breve, porém. Primeira questão, a volta de Cristo, ela trará, é a única causa que trará de volta à vida todos aqueles que morreram nele. O texto é bem claro. Descerá do céu e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, como assim? O que é que vai vir em segundo? Ao Cristo voltar, a ressurreição dos justos acontecerá primeiro. Depois os vivos serão transformados. Os dois grupos se unem e aí então confirma-se onde? Na Bíblia, a única expressão de arrebatamento é aqui encontrado. Não tem outro texto que fale sobre isso. E o arrebatamento só será de fato ocasionado quando Cristo voltar. E outra coisa que é interessante, Paulo acreditava, que ele receberia sua recompensa em vida. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e juntamente com eles quem? Com os mortos que ressuscitaram. Unirá-se os dois grupos e subirá aos céus. Não haverá precedência entre um grupo e outro. O texto é bem claro quando diz assim: nós não precederemos os que dormem, lá em capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Então, assim, não haverá uma ida até a eternidade com alguém que estivesse vivo. Isso já descarta o arrebatamento secreto. E nenhuma pessoa que estiver morta receberá a recompensa também antes dos vivos. Ou seja, os dois grupos se unirão, quer sejam os justos vivos ou os justos mortos. Ambos serão transformados. Uns serão ressuscitados e outros em vida serão transformados. Esses dois atos acontecerão com os dois grupos. Transformação, Transformação, um ato só. Mas os dois grupos se unirão e subirá aos céus. Uma outra coisa que merece consideração. Quando Ellen White comenta esse texto, e eu queria citar para vocês o livro Grande Conflito, e o capítulo é A Esperança que Infunde Alegria. Esse é o capítulo. E nesse capítulo, deixa eu só ver aqui a numeração dele. A página que eu coloquei aqui é 302, mas eu quero ver especificamente o capítulo 17, tá? A esperança que infunde alegria. E olha que coisa interessante. Essa esperança que infunde alegria é a volta de Cristo. E quando ela, em visão, descreve esse texto, ela chega a descrever que esse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versos 16 e 17, fala assim: quando os tessalonicenses estavam tristes por sepultar os seus entes queridos, Paulo então escreve uma carta para trazer para eles esperança, e a esperança só seria ocasionada com a ressurreição, na volta de Cristo. Ele chega a dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Então Paulo já começa a dizer que existia alguém que tinha uma esperança contrária, ou uma esperança sem fundamento, do qual não estava fundamentado na Bíblia. Lembre-se da figura. Aquele que vai procurar saber do estado do ser humano da morte, deixou a Bíblia para trás e agora vai se enveredar em um caminho pernicioso, perigoso e um tanto
obscuro que vai trazer ruína para a sua vida. Então, Ellen White comenta sobre isso nesse texto, nesse capítulo, a esperança que infunde alegria, a esperança está na volta de Cristo e, embora haja tristeza pela morte, a certeza de que a vida está em Cristo guardada será confirmada quando ele voltar. Aqui, irmãos, tem uma descrição no sábado, eu não quero me demorar muito, mas eu preciso deixar bem detalhada essa expressão aqui. É o EQM. EQM quer dizer experiência quase morte. Essa crença, ela surgiu, de acordo com alguns, em 1970, onde a pessoa estava meio morta e meio viva. E quando elas estavam, então, nessa condição, segundo, então, diz esse relato, a pessoa tinha uma percepção do que acontecia após a morte. E alguns trariam esperança. E olha que coisa demoníaca, né? Quando isso trazia para as pessoas esperança, alguns descreveram assim: o propósito de trazer essas experiências é que para que os vivos não tenham medo da morte, pois que eles saibam que após a morte existirá um momento de alegria, um momento de satisfação, ou seja, eles passam de uma vida para outra para viver um gozo, uma satisfação, onde conhecerá coisas que não conheceram nesta vida. Então isso vai tranquilizar a vida daquelas pessoas que morrem. Isso é uma farsa diabólica terrível. A Bíblia fala que o homem só é digno de morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Então, assim, se eu tiver preocupação de como é que está a minha vida hoje, e devotar minha vida aos pés de Cristo, e me preocupar com o juízo que virá, eu não vou viver pensando que após a morte eu receberei uma recompensa. Eu vou ter cuidado com que a minha vida esteja em paz com Deus, para que quando eu descansar, nele a minha vida esteja guardada. E quando ele voltar, ele me devolva a vida que ele me deu. Porque a vida de fato é de Cristo, a vida é de Deus. A vida não é do inimigo. É por isso que ele entra aqui no texto, né, que aqui na lição de domingo, já estou aqui fazendo aqui uma alusão aqui à lição de domingo, sobre o texto de Mateus 10, 28. Mas antes de chegar em Mateus 10, 28, aqui a lição ainda do sábado fala sobre as irmãs Fox. Irmãos, interessante. A família Fox, 3 irmãs, né? O nome dela era Margaret, Kate e Leah. Essas 3 irmãs, segundo relatado no livro Vida e Ensinos e também no livro Primeiros Escritos. Vida e Ensinos é na página 168 a 170 e Primeiros Escritos na página 58 e 59, ou 59 e 60. Os mesmos livros, ambos têm os mesmos títulos, As Batidas Misteriosas. E nesse capítulo dá um relato sobre essa situação. Eu fui procurar informação sobre o que seria essa batida misteriosa. Ellen White, irmãos, de acordo com o site que eu vi do Alberto Tim, e deixa eu só pegar aqui o nome do site para passar para vocês com precisão, porque eu separei aqui para ler, Centro de Pesquisa White. E lá ele dá um relato de que aquelas batidas, eles eram de um homem que morreu, inclusive tem até filme sobre isso, né? Casa Mal Assombrada, das Irmãs Fox. E esse homem era chamado de Sr. Splifford, que havia sido morto naquela casa. E as batidas, segundo o relato dessas irmãs, era dele. Posteriormente, quando Ellen White fala sobre isso, isso foi em 1848. Quando ela escreve sobre isso no seu livro, em 1851, é dito depois pelas próprias irmãs Fox que aquilo era ilusão, que aquilo não era verdade, que tudo aquilo era mentira, ou seja, que ela tinha inventado, que essas batidas não existiam. Posteriormente, veja como é que o inimigo é astuto. Ele quis desvirtuar, ou seja, desviar o foco da verdade de que aquilo era de fato procedente do diabo, porque Ellen White fala isso no livro Primeiros Escritos. Vi que as batidas misteriosas eram satânicas, ou seja, anjos maus estavam fazendo aquilo. E quando eu observo aqui, ó, em 1855, Kate e Margaret Fox admitiam publicamente que elas mesmas haviam causado as batidas misteriosas, sem qualquer envolvimento sobrenatural na questão. Esse fato acabou convencendo alguns críticos de que Ellen White havia se equivocado ao identificar tais batidas como de origem satânica. Olha só. Posteriormente, no entanto, as próprias irmãs Fox esclareceram que as batidas misteriosas foram realmente de origem sobrenatural e que elas as haviam negado publicamente devido à pressão popular que estavam enfrentando. Mas esse esclarecimento posterior não conseguiu desfazer completamente a noção de que as batidas misteriosas não passavam de mera farsa. Ainda que houvesse dúvida a respeito dos testemunhos contraditórios das irmãs Fox, jamais poderíamos desconhecer
a importância que os próprios espíritas atribuem às experiências sobrenaturais por elas vivenciadas em 1948. A Associação Nacional Espírita dos Estados Unidos publicou um livro chamado Centenário do Espiritismo Moderno na América, reconhecendo a experiência na casa da irmã Fox, em 1848, como assinalando o surgimento do Espiritismo moderno. Em junho de 1992, visitei, o Alberto tem dizendo aqui, pessoalmente o local da casa da família Fox, lá em Nova York, onde existe uma pedra angular com a seguinte inscrição: local do nascimento e santuário do Espiritismo moderno, erigido mediante os mais generosos ou as mais generosas contribuições de espíritas e seus amigos ao redor do mundo, em honra a cada médium espírita, desde os dias das irmãs Fox, em 1848, até os nossos médiuns espíritas, do presente e do futuro. Esta pedra angular foi comprada e colocada pelo Ministério da Ciência Espiritual e Divina e pelos amigos no dia 4 de julho de 1855. Isto significa que tanto o testemunho posterior das irmãs Fox como o reconhecimento dos próprios espíritas modernos confirmam a origem sobrenatural das batidas misteriosas interpretadas por Ellen White como de origem satânica. Olha só que interessante. Por mais que depois elas fossem tentar desfazer, foi confirmado e lá de fato é onde nasceu, onde podemos dizer que é o berço do espiritismo moderno, em 1855, e aí nas datas que vieram. Em suma, irmãos, toda aquela mentira iniciada com Satanás lá no Éden, quando no jardim falava com Eva e disse para ela que certamente ela não iria morrer, ali na verdade foi uma pregação espírita, ou seja, você não se preocupe, você não vai morrer. Olhe para mim, eu estou aqui em condição de erro também, estou comendo fruto e eu estou falando, eu estou melhor do que eu estava. E isso fez com que Eva então se sentisse segura para comer. É assim que Satanás faz também. Rapidamente, a lição do domingo fala as consequências mortais do espiritualismo. Nessa lição aqui, ele cita o texto de Mateus 10, 28, quando Jesus fala para os discípulos: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tenham receio por aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo. Deixa eu só fazer uma alusão aqui para vocês. O termo fazer perecer quer dizer aniquilar, destruir. Esse verso já descarta a possibilidade de uma morte eterna que nunca se acaba, né? Uma morte que morre e nunca morre. Como se diz alguns, né? Seria o fato de alguém ficar se queimando sem se consumir. Esse ato de queimar sem se consumir, na Bíblia, só acontece uma única vez na sarça ardente. Quando Moisés está ali diante de Deus e a sarça começa a estar em chamas, mas ela não se consome. Deus tem poder para fazer isso. O mesmo não acontecerá com os ímpios, porque o termo perecer é o mesmo que se encontra também em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O perecer quer dizer morrer para sempre, mas tem a vida eterna. A mesma coisa se encontra aqui. O fazer perecer é isso. Mas em que contexto? Jesus estava dizendo, na verdade, que eles deviam não ter medo dos seus perseguidores, que por eles pregaram o evangelho sofreriam perseguições, açoites e morte. Essa morte que eles iriam passar não trariam dano à sua vida, do grego psique. Vida essa que Cristo quer dar, ou seja, a vida de vocês está escondida comigo. Se eles fizerem você sofrer e trouxerem dano até a sua vida, a sua morte vinha ocasionada, a vida de vocês está guardada aqui em mim. Porque eu, Deus dizendo, né, Jesus dizendo, sou o único que posso fazer perecer a vida que lhes dei, como também o corpo que pode ser morto através de qualquer uma outra coisa. Mas aqui não fala de nada em relação à vida imaterial. A alma vai sobreviver depois. Ele descreve que ele iria fazer perecer. O mesmo se encontra em Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a morte que ali é descrita é a morte eterna mesmo. Aquele que vive na prática do pecado passará por essa morte eterna. Então, não há aqui nenhuma possibilidade de recompensa ou de vida após a morte, ou uma vida que não se acaba, ou uma queima que fique constante. E para confirmar isso, o autor colocou aqui pelo menos 3 textos. Eclesiastes 9, verso 5, quando fala que os mortos nada sabem.
Jó 7, 7 a 9, que descreve que os mortos não voltam para o seu lar, ali acaba tudo, e Isaías 8, 19 e 20, quando fala que os mortos não louvam ao Senhor. Ou seja, os mortos não devem ser, na verdade, consultados, né? O texto que fala com mais importância, o texto que fala que os mortos não louvam ao Senhor, é um livro de Salmos, se não me faz memória, e não o livro de Isaías. Aqui está descrito que não se deve consultar os mortos, ou seja, deverá haver consulta para saber de fato a vontade de Deus pela consulta aos mortos. Aí ele fala no verso 20, a lei é o testemunho, se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Ou, em outras palavras, a lei ou a palavra de Deus, a Bíblia, essa deve ser consultada, coisa que Saul não fez. E aqui, pegando um gancho, tem um capítulo no livro Patriarcas e Profetas chamado O Espiritismo Moderno. E esse capítulo, acho que é o capítulo 37, deixa eu só confirmar aqui, perdão, 67, Feitiçaria Antiga e Moderna. Leia esse capítulo que você vai ver coisas interessantes. No outro livro, O Grande Conflito, tem ali, oferece o Espiritismo alguma esperança. Tem um outro capítulo, é a alma imortal. Dentro desses que está aqui mencionado, do 31 ao 34. Lê esses capítulos. O 32 fala os ardentes de Satanás, a sua mentira, a sua sutileza, a maneira como ele quer trazer dano através dos seus enganos. Faça bom uso, irmãos, porque se tem algo que o inimigo mais teme, é o familiarizar-se com seus ardis, tomar conhecimento de que aquilo procede dele, sabendo de sua existência e sua malignidade. Todos aqueles que se familiarizam pela palavra de Deus, ou o livro Grande Conflito, sobre a maneira como Satanás lidar com as suas mentiras, estarão por Cristo protegidos. Porque a palavra de Deus, como é dito, ela é escudo, ela protege, como está o texto de Provérbios, né? Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que neles confiam. Então, isso deve de fato fazer valer. O vídeo de hoje ficou bem extenso, né? 17 minutos até então, mas espero que tenha ficado claro para o seu conhecimento e que lhe auxilie a você ter um fundamento mais claro. Os mortos nada sabem. Todos que morrem vão para o dormitório. E o termo grego, né, cemitério, ali quer dizer lugar de descanso ou pôr para dormir, lugar para dormir. Ali é o lugar que todos irão descansar ou dormir. Quando Cristo voltar, ele então trará de volta, acordará todos que estiverem descansando para receberem de Deus ou o galardão eterno ou a punição eterna. Porém, ambos de uma única forma absoluta. A morte eterna será definitiva e a vida eterna será de fato definitiva. Então, não existirá duas vidas eternas. Uma vida eterna na morte e uma vida eterna na vida. Isso não seria, de fato, morte eterna. Seria uma vida eterna em outra situação. Coisa que a Bíblia não respalda. Deus abençoe você. Uma ótima semana e que faça bom uso desse material. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, escreva aqui nos comentários e a gente não vai responder para vocês. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra nos traz luz sobre o conhecimento do estado do ser humano na morte. E te pedimos, querido Deus, que nos auxilie para que possamos nos familiarizar cada vez mais com a Tua santa e boa palavra e assim possamos estar mais intimamente ligados contigo. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso, perdoa nossos pecados e nos dá uma feliz semana, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.